Meus amores, uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou soltar o sonho, como eu prometi a vocês no outro vídeo aí, né? Vou soltar o sonho e ainda vou soltar o quê? Cenário da segunda vinda de Jesus. Porque eu vou soltar o sonho do arrebatamento agora pra vocês. Não vou soltar só um sonho, vou soltar logo uns dois, entendeu? Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. O lado direito dele assim tinha uma carreira imensa de anjo, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E, meus amores, eu vi Jesus completo, pés a cabeça, homem lindo e maravilhoso. Chega me dá uma alegria assim quando eu me lembro assim dele. É mesmo que eu estava vendo ele. Glória a Deus. Então, meus amores, e meus amores, tem um sonho que eu tive com Jesus, já está com 19 anos, eu nunca me esqueci. Sempre guardadinho nos meus pensamentos. Então, meus amores, sempre, toda a vida para ele sempre teve um lugar especial, só que eu não sabia que era ele. Eu vim descobrir que era ele no primeiro sonho, porque eu peguei no livro do Apocalipse. As características que tem escrita dele no livro do Apocalipse é do mesmo jeito que eu, tá entendendo? Que eu sonhei. Aí esse sonho sempre eu guardo pra mim, entendeu, meus amores? Porque ele estava de guarda no terreno da minha mãe, no canto que eu gostava de brincar. Entendeu, meu irmão? Tudo faz sentido. Sim, meus amores, eu interrompi, ele foi o sonho do arrebatamento. Vou contar do começo de novo, ó. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Aí eu olhava pro céu, na hora que eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça, como eu disse a você. Um homem lindo e maravilhoso. Não me canso de elogiar ele, porque ele é mesmo, meus amores. E, meus amores, na hora que eu vi Jesus, né, do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjo. Que a minha vista só não faltava terminar de ver. Porque eu olhei assim até o final, né, pra mim ver os anjos, né. Então, e quando eu olhei, meus amores, eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão. Não tava dentro da minha casa mais, não. Tava lá no meio da rua, suspensa do chão, olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra, ela com a rachadura aberta. Ela rachada, ela tava rachada de uma ponta a outra. E uma rachadura lá no começo aberta. E eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu já me apavorei logo. Eu disse, vixe, é o sonho do arrebatamento. Jesus vai querer que eu conte. Eu falei desse jeito. Primeiro que eu fui contar, sabe pra quem foi? Foi da minha família. Minha família acreditou, não. Aí eu disse assim, tá certo, não tem problema não. Mas guardei por 5 anos. Com negligência com Jesus. Às vezes eu tenho pavor de mim mesmo, porque eu fiz isso. Entendeu? Porque eu não ia ter feito isso, não. Jesus me mostrou, era pra mim começar logo quando ele me mostrou, né? Aí, meus irmãos, quando eu comecei a soltar na internet, Jesus continuou aí Jesus começou a aparecer pra mim novamente. Aí começou. Parou mais não, meus irmãos. Sábado passado, já tá com o quê? Quase 7 anos que Jesus, porque foi o primeiro sonho do arrebatamento. Então, já tá com o quê? Uns 5 anos ou mais que eu tive o sonho do arrebatamento. Agora, esses outros sonhos é recente. Depois que eu comecei a soltar na internet, Jesus continua aparecendo pra mim. Entendeu? Não foi longe, não. Assim, de 2, de 3 em 3 meses, de vez em quando ele aparece pra mim, sonho. Quando quer. Que eu digo assim, Jesus, eu não entendo nada. Me explica o que tu quer que eu faça na face da terra. Eu, sem a tua ajuda, eu não sou nada. Aí Jesus aparece pra mim, sonho, e Jesus me mostra, eu converso com vocês, entendeu? Mas o que eu fazer, eu não sei fazer nada, entendeu? Meus amores, Aí sim, deixa eu contar pra vocês. Aí eu comecei a soltar na internet. Aí Jesus apareceu pra mim, me mostrando o que estava acontecendo no Evangelho. Jesus apareceu pra mim igualzinho ele foi crucificado na cruz do Calvário. Igualzinho, assim, meus amores, era ele, entendeu? Me perdoa por eu estar dizendo que era idêntico. Então, porque, meus amores, porque eu não cheguei a ver Jesus crucificado assim com os olhos, né? Assim, igual o povo de Israel viu, né? Aqueles antepassados dele, né? Então, mas só, meus amores, ele apareceu igualzinho ele foi crucificado, com a coroa de espinho na cabeça, o rostinho todo sujo de sangue, os cabelos dele todo ensopado de sangue, ele coberto de sangue, o pano que o transpassou a cintura dele, né? Que? Da cor de vinho, do sangue dele, entendeu? Por causa de mim, por causa de você. Aí, meus amores, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Jesus apareceu desse jeito pra mim. Na hora que eu vi Jesus vinha andando de cabeça baixa. Ele vinha descendo uma rua de cabeça baixa, desse jeito. Ele vinha descendo a rua, os comércios, é cheio de comércio, os comércios tudo fechado.
Os comércios todos fechados e Jesus descendo na rua, de cabeça baixa. Aí, quando eu avistei Jesus, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou, me acordei. Ele me cobriu com um manto, né? Porque eu senti que ele me cobriu, foi com o manto. Ele me abraçou, mas passou o manto por cima de mim, né? Que eu senti, eu coloquei minha cabeça nos peitos dele, né? Então, mas eu gosto de contar os detalhes pra vocês, porque é muito maravilhoso, mas ser abraçado por um homem que viveu há não sei quantos anos aqui, né? Na face da terra, né? Então, que fez esse sacrifício por mim, por você, é muito maravilhoso. E deixa eu continuar. Quando eu abracei Jesus, Jesus limpou daqui, ó. Ele cobriu a cabeça, né? Ele cobriu a cabeça e cobriu o joelho, do joelho para baixo ele cobriu. Aí o panozinho aqui da parte de baixo, né? Que tava transpassado na cintura dele. Então, esse pano aqui tava bem vermelhozinho. Não tava mais como eu vi ele, não. Tava vermelhozinho aqui, tava tudo limpinho. Todo limpinho essa parte aqui. Daqui até aqui a ponta do manto que ele foi crucificado. Todo limpinho. Aí eu abracei ele, ele me abraçou, eu me acordei. Aí quando eu me acordei, eu fiquei imaginando muita coisa mesmo. Porque, meus amores, comércio fechado, rua de comércio fechado, isso quer dizer que o evangelho estava todo parado, todo barrado, o evangelho. Aí eu disse assim, será? Mas assim, por que Jesus vinha descendo uma rua sozinho? Jesus que fez o sacrifício por todos nós. Cadê o povo? Cadê as ovelhas? Cadê os pastores? Eu fiquei imaginando, será que abandonaram Jesus? Será que é isso que Jesus quer me dizer no sonho? Será que abandonaram Jesus? Se for, eu não vou deixar ele só, não. E eu me lembro, nesse sonho, eu tava de costa pra ele. Eu me lembro que eu tava de costa. Eu tava de costa assim, eu tava assim, de frente pra um canto. Eu tava de frente pra um canto e ele vinha descendo da rua. Quando eu me virei, quando eu olhei assim, eu vi ele. Aí eu me virei, corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me acordei. Aí, meus amores, eu imaginei também que até eu tinha virado as costas pra ele. Mas eu viro não. Depois, meus amores, por que, meus amores? Porque Jesus apareceu pra mim no sonho do arrebatamento, foi muito antes. Era pra mim ter começado a falar com vocês. Então, tá entendendo? Pra as coisas terem acontecido mais, entendeu? E eu peguei e fui na igreja com ele. Entendeu? Porque era pra mim ter feito isso mais antes, entendeu? Mas Jesus me perdoou. Se ele tivesse me perdoado, nem que eu estaria mais. Porque eu já tive, depois que eu comecei a gravar na internet, né? Eu já tive vários livramentos de morte. Morte mesmo assim, que era pra não estar aqui mais não. Era pra me ratar lá, né? Ou no céu, ou então ter. Como eu tive negligência com ele, então não era nem pra mim estar mais. Não tinha nem não tinha nem o reino do céu. Por quê? Porque eu tava com negligência. Como é que eu sou uma pessoa que eu tô com negligência com uma pessoa? Tu acha que essa pessoa vai me conceder? Então, eu falo a verdade, meus amores. Se vocês se colocassem também e reconhecessem, vocês, entendeu? Eu aqui, Jesus apareceu pra mim em sonho. Eu não vou soltar pra vocês, vou guardar pra mim. E se Jesus vir? Você acha que ele é digno? Eu sou digna de subir com ele? Deixando vocês o que? Tudinho sem ser uma chance, uma oportunidade de arrependimento com ele? Hã? Vocês acham que eu sou digna? Não sou digna nem pra vocês, nem pra ele se eu fizesse isso. Mas eu jamais vou fazer isso, meus amores. Jesus não merece isso que a humanidade está fazendo com ele, não. O quê? Primeiro, a humanidade é muita pessoa. Meus amores, a humanidade que eu digo assim, meus amores, o povo, o que o povo fez, que Jesus me mostrou que ele estava sozinho. E eu entendi tudinho, foi nas Santas Escrituras. No livro de Cantares tem dizendo, quem é esta que subiu do deserto como coluna? Foi isso que aconteceu comigo. E eu vou ler pra vocês agora, pra vocês não dizerem assim, não, a Meire tá inventando coisa, mas depois eu volto pra cá pra poder contar o quê? Os sinais da segunda vinda de Jesus, que é igualmente o sonho que eu acabei de soltar pra vocês. Mas eu vou soltar aqui no livro de Cantares, espera aí. Calma. Meus amores, pronto. Ó, presta atenção aqui, ó. No livro de Cantares, é o versículo que eu sempre solto pra vocês, a referência desse segundo sonho que eu tive com Jesus, né? Porque eu só conto do arrebatamento pra frente. Esses outros sonhos, o primeiro sonho eu sempre deixo guardado pra mim. Se Jesus quiser, eu solto ele pra vocês depois, né? Ó. O importante, meus amores, tá anunciando a vinda de Jesus. Eu tô na internet aqui falando que Jesus está voltando. Vocês acordam. É tempo de quê? De reconciliamento. É tempo de vocês o que? Tá com vigilância. Ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça?
perfumada de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores. Então, Jesus já estava falando aqui que eu ia aparecer, que eu ia aparecer o que no celular? Aqui, ó, desde o início. Ele já estava proclamando o quê? Que eu ia aparecer aqui no final dos tempos. Para o quê? E outra coisa, você sabe o que é fumaça? Fumaça, ela tá ali, de repente ela some. Você não presta atenção nas escrituras não, né? E sobre todos os pó dos mercadores, é sobre o quê? Você não presta atenção não? Que aqui, né? Eu tô sem nenhuma maquiagem, que eu tô fazendo aqui livre à vontade, livre, espontânea à vontade. Mas eu posso botar um filtro e Jesus já tava falando que o quê? Aqui é só vocês entenderem. Quando fala de todos os pó dos mercadores, tá falando o quê? A gente não coloca uma maquiagem, a gente pode botar uma maquiagem aqui na nossa cara que fica bem limpinha, bem maravilhosa. Como se a gente estivesse passando, mas a gente não passou, é só um filtro. Então, Jesus já estava falando aqui nas Santas Escrituras sobre isso, ó, há muitos séculos atrás, entendeu? Já estava falando sobre o quê? Sobre esses momentos que nós estamos passando agora, as pessoas nem perceberam, mas vou ler para vocês de novo. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Então, foi isso que quando eu vi Jesus descendo uma rua sozinho com a coroa de espinho na cabeça, todo sujo de sangue, foi isso que eu, quando eu me acordei, eu disse assim, Jesus, tu tava só? Não vai estar só mais não, eu vou estar do teu lado. Eu vou estar do teu lado até o último dia da minha vida. Enquanto eu vida eu estiver aqui em cima dessa face da terra, proclamar o teu evangelho de dia e de noite. Aí eu faço o quê? De noite estou proclamando o evangelho, de dia do mesmo jeito. No horário do almoço, no horário da merenda, de noite. Então, meus, o que é importante aqui é ele para mim. O mais importante dele aqui é o meu pai. É o meu pai, é Jesus. É o reino do céu, a alma de vocês, entendeu? Ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Então, você já sabe o significado da fumaça, né, meus irmãos? Fumaça, porque então, você sabe. Perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores. Eis que é a cama de Salomão. 70 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Vocês viram aí? 70 estão o quê? Ao redor dela. É dos valentes de Israel. Meus amores, o único valente de Israel, assim, é 70, né? Se está nas escrituras, então, é o quê? É o nosso pai, o exército dele, entendeu, meus amores? Tá bem guardada, glória a Deus. Vou mais um versículo confirmar algo para vocês. Em mais um versículo, ó. É Cantares 6 e o versículo que 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a luz, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira. Então, por isso, meus irmãos, que eu falava sempre com o povo de Israel, nem eu mesmo entendi. Agora que eu vim entender depois que eu comecei a ler a Santa Escritura. Por quê, meus irmãos? Eu amei o povo de Israel. Por causa de quê? Porque, meus irmãos, lá nasceu a minha salvação. Lá apareceu uma oportunidade, uma chance de nós voltar ao quê? Ao início de todas as coisas. Ao início lá do Jardim do Éden, entendeu? É o Jardim do Éden, né? Então, por isso que eu proclamo o Evangelho com vocês. Chamando vocês o quê? Para vocês terem uma nova oportunidade de vocês viver esse mundo. Esse mundo tá para nós. Mas para quem, Miro? Para quem é que esse mundo tá? Para essas pessoas que colhem o sacrifício de Jesus. Que o quê? Que aceita o sacrifício de Jesus. Que vocês começam a caminhar com ele. Esse mundo é para vocês. Se vocês o quê? Se vocês caminharem com Jesus. Porque esse mundo não tá só Jesus, não. O meu pai também vai o quê? Andar, caminhar com a gente. O nosso pai vai morar mais nós, entendeu? Aí, então, meus amores, é maravilhoso. Mas só que Deus vai morar mais nós nesse mundo. Vocês acham que Deus não vai querer? Vocês acham que vocês têm que ir do jeito que você está? Não. Se o meu pai vai habitar no novo mundo, junto com nós e Jesus, então, tem que haver transformação, tem que haver renúncia. O que é que nós temos nessa terra aqui? Nada. Tudo aqui que tem aqui é de Deus. A terra é de Deus, as árvores são de Deus, as plantas são de Deus. Tudo aqui foi ele que produziu. O que o homem produziu é coisa o quê? Essas coisas que Deus deu um ensinamento para ele produzir. Mas eu vejo que tem muitas coisas o quê? Que Deus deu um ensinamento mesmo a ele para ele produzir e crescer. Mas tem muitas coisas, meus amores, que o homem está procurando se destruir a si mesmo, né? E é verdade, não é não? Dizer que não é verdade, é verdade.
Deus fez o que? O homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Mas o que? Tem nada a ver. É, bonitos são, bem parecido, porque se eu for desologiar o homem, eu estou desologiando Jesus. Jamais eu tenho a capacidade de fazer. Jesus é um grande homem, Jesus é um tremendo homem. Então, e rei e tudo na nossa vida. Por que eu vou diminuir os homens? Jamais. Mas, meus amores, por que vocês não têm? Por que vocês não passam o quê? A fazer parte de Deus? O que é que impede vocês de quê? De estar com Deus? O que é que impede vocês de o quê? De transformar a vida de vocês? Hum? E o inimigo tá aí solto no meio do mundo. Pra fazer o quê? Só maldade, ruindade com a alma de vocês. Agora eu vou pro livro de... Mas já era lei em campo. Meus amores, eu vou procurar aqui sofonias, porque eu soltei o sonho do arrebatamento. E eu vou soltar... Se eu encontrar aqui, peraí. Meus amores, eu separo as coisas, mas ao mesmo tempo eu acabo desmarcando e fica ruim. A pessoa manda uma... Não sei não, glória. Bora lá pro livro aqui, bora aqui. Depois eu procuro. É outro também que tá falando do arrebatamento. É outro versículo também nas Santas Escrituras que fala do arrebatamento. E eu vou soltar ele pra vocês nesse vídeo. Ó. E logo, meus amores, é Mateus 24 e o versículo é 29. É uma parábola inteira da vida de Jesus, ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui vai o que? Anunciar o que? A vinda de Jesus. O que? O sol escurece, a lua não dará a sua... Então, isso está o quê? Dizendo que Jesus já está entre nós. Meus amores, mas vai ser em piscar de olho. Não deixa para se prevenir quando Jesus vir, não. Esteja prevenido antes. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Você sabe por que vocês vão se lamentar? Porque a gente está pregando o evangelho, a gente está chamando vocês ao reconciliamento para vocês subir com Jesus. E vocês não. E vocês vão querer ir com Jesus. Quando vocês verem Jesus lindo, maravilhoso, do jeito que ele é, e é o nosso rei, os homens vão querer estar com ele, as mulheres vão querer estar com ele, as crianças vão querer estar com ele, as crianças que vão querer estar com ele mesmo. E então, e vocês o que? Jogaram fora. Jogaram fora uma oportunidade. Mas, continuando aqui, ó. Por isso que aqui está dizendo que no dia do arrebatamento, todas as tribos da terra se lamentarão. Por quê? Porque vocês vão ver ele. E vocês vão dizer assim, meu Deus, que besteira que eu fiz de ter jogado a oportunidade que eu tinha de ter ido com Jesus. Agora eu fiquei nesse mundo. Se eu quiser agora que eu vá o quê? Sofrer para poder um dia eu estar um dia estar no céu com ele, do jeito que eu... Meus amores, no dia que vocês verem ele, vocês vão amar ele igual eu a amo. Eu já amava ele antes, né? Eu já nasci com isso, eu não entendi não, mas eu já nasci com isso, né? Eu já tinha um dom de ver essas coisas, né? Então, eu já nasci com isso, né? Com certeza foi para esse tempo, né? Então, tu duvida, não duvido nada não. Então, aí, meus amores, quando eu vi Jesus em sonho, pronto, meus amores, eu já tinha maior desejo, maior curiosidade nele. A minha mãe brigava comigo porque eu estava na porta olhando pro céu. Meire, eu já te falei que eu não quero tu admirando as coisas de Deus, que é pecado. Ela dizia desse jeito. Meus amores, quando ela dizia isso, parece que ela dava uma facada no meu coração. Meus amores, me dava um pavor, um medo tão grande. Eu disse, meu Deus, agora ele vai me castigar. Eu pensava assim, que ele ia me castigar porque eu estava admirando as coisas que ele fez, com tanto amor, com tanto carinho. Então, meus amores, eu não admiro, eu admiro sim, eu admiro. Tudo que ele faz, as plantas ele faz é maravilhoso. Os pássaros ele faz é maravilhoso. Então, meus amores, tudo que eu não vejo... A única coisa que eu vejo assim é o ser humano. Porque até os animais obedecem a Deus e a Jesus. Eu não sei por que o ser humano é desse jeito. Pois eu sou completamente ao contrário de todos. Então, meus amores, eu amo a Jesus, eu amo meu pai. E eu temo a ele. Temo, mas não é por medo, não. É por amor que eu tenho a ele e por respeito, entendeu? É isso que ele quer de nós. Amor da nossa parte e respeito. Entendeu? Continuando aqui.
Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você está vendo aí? Não é do jeitinho que eu sonhei, não? Jesus em cima das nuvens, junto com o seu exército de anjos, e ele lindo, maravilhoso. Meus amores, eu vou pedir a Jesus para me soltar só a cor das vestes dele, porque é do jeito que ele vai aparecer. Se ele me conceder, meus amores, eu vou pedir a ele, se ele me conceder, eu solto para você. É para vocês verem que como ele levantou pessoa aqui na face da terra para falar com vocês antes da vinda dele, para essas pessoas que não acreditaram. Então, né, meus amores, para vocês verem, entendeu? Que ele que se comunicou com vocês antes de acontecer tudo o que vai acontecer, entendeu? Bora para cá. Ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo aí? Ele vai nos reunir lá no céu. Glória a Deus. Aprendei, pois, a esta parábola da figueira, que quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Você está vendo aí? Jesus deixou, por exemplo, a parábola da figueira do mesmo jeito da vinda dele. Quando nós vemos o que essas coisas tudo acontecendo, nós já sabemos o que ele está próximo às portas. Igualmente, quando veste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Você está vendo aí? Vocês estão vendo? Quando vocês veem essas coisas, ele está o quê? Ele está próximo, está o quê? Às portas. Continuando aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que aconteça todas estas coisas. Ó, deixa eu ler de novo, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Você está vendo aí? Jesus disse que essa geração não passa sem todas essas coisas aconteçam. Né? O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Pronto, acabou a parábola de quê? Da segunda vinda de Jesus. Entendeu, meus amores? Soltei o sonho do arrebatamento. Soltei o quê? A parábola inteira de Mateus falando da vinda de Jesus. Vocês só não se alertam se vocês mesmos não quiserem. Agora eu vou procurar aqui se também que é sobre o dia da vinda de Jesus. É porque, meus amores, olha, mas eu gosto de deixar assim bem explicado mesmo. Glória a Deus. Pronto, meus amores, foi mesmo em cima. Eu não soltei o sonho do arrebatamento, soltei o sonho do sacrifício, ainda soltei os outros versículos. Então, agora eu vou soltar o quê? Sobre o dia do Senhor. É sobre o dia dele. Então, meus amores, meus amores, o dia de Jesus, a vinda de Jesus, é para vocês se alertar. As pessoas pensam que a vinda de Jesus não é com a trombeta. Não vai acontecer desastre na face da terra. Vai acontecer. Então, e vou soltar para vocês agora. O dia do Senhor, o grande, meus amores, é a parábola que eu li primeiro, agora eu vou ler o versículo. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor. Amarga é a voz do dia do Senhor, você está vendo aí? Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e dia de angústia, dia de alvoroço. Tá vendo aí como as pessoas vão ficar alvoroçadas na face da terra? E dia de assolação, dia de trevas e de escuridão. Você está vendo aí? Quando Jesus vir, vai ser o dia de quê? De treva e de que mais? De escuridão.
e de assolação e dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Você está vendo? As trevas vai dominar o mundo. Dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Entendeu aí, meus amores? Soltei todinha. 3 versículos para vocês. É livro de Sofonias 14. Sofonias 14 e ali até o versículo que 16 para vocês. Falando o quê? Sobre o dia da vinda de Jesus. As pessoas, vai ser um dia normal. Ei, nada normal. Vai ser um dia de quê? Vai ser um dia de colheita na face da terra. E eu já fiz vídeo pra vocês, no dia que eu tava fazendo vídeo pra vocês verem como Jesus fala com vocês, através de mim. O que foi que Jesus fez? Colocou uma foice no céu. No momento que eu tava gravando o vídeo, eu fiz o quê? Eu filmei a foice, né, e coloquei pra vocês. Aí a incredulidade do ser humano é tão grande que vocês fazem o quê? Vocês não estão nem aí. Os sinais que Jesus dá, pois eu me apego em todos os sinais que ele dá pra mim, eu ainda mando pra vocês. Por isso que muitas vezes que vocês não acreditam, Jesus não quer mais nem que eu compartilhe com vocês. Guarde só pra mim, faça só falar com vocês. Entendeu, meus amores? Jesus escreveu um nome pra mim no céu. A Seara, assim, eu vou ver com os olhos abertos. E Jesus também me mostrou outra coisa também sobre os olhos dele lindo no céu. Eu gravei e guardei pra mim. Eu já mostrei um pouquinho também pra vocês, mas eu vi que vocês não acreditou. Então, assim, porque vocês não acreditam nele, vocês não confiam nele. Pois eu acredito, eu confio, eu coloco a minha alma nas mãos de Jesus. Porque ele me comprou com preço de sangue, eu pertenço a ele, entendeu, meus amores? E mais um detalhe. Soltei esse sonho pra vocês. Eu soltei esse sonho pra vocês, agora eu vou soltar o quê? Mais algo pra vocês. Vou soltar um sonho aqui. Eu dormi, não foi nem meia hora, não. Eu dormi e, meus amores, quando eu olhei pra cima do prédio, eu olhei o prédio assim, na hora que eu olhei pro telhado, assim, o fogo do prédio, né? O prédio bem altão tem um fogo, né? Quando eu olhei pra cima do prédio, eu vi Jesus em cima do prédio. Não tem os 4 cantos do prédio? Jesus estava em cima de um canto do prédio. Ele estava segurando assim algo na mão. Na mão dele, assim, na mão dele. Ele estava segurando algo em cima desse prédio. Aí, meus amores, eu tô soltando pra vocês. Vocês se alertam, aceita Jesus, caminha com Jesus. Nós vamos ser tirados dessa terra. Mas eu queria que vocês fossem com ele, vocês não fossem para outro canto. Eu passo horas e horas pregando o evangelho para que vocês se arrependam, para que você escolha a salvação que Jesus concedeu e vocês o que? Não. Então, se pensando que vocês vão entrar no céu, meu, o céu tá ali, só vou para o céu. Pensa que lá no céu entra de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é assim. Entendeu, meus amores? Eu tenho até medo de mim. Eu estar com negligência, eu não subir para o céu. Meus amores, todo dia eu peço perdão a Jesus. Peço perdão a Jesus, peço perdão ao meu Pai. Porque eu tô nessa terra, eu tô sujeito a pecar perante a Ele. Entendeu, meus amores? Glória a Deus pra mim. Pra mim, eu vi que apagou, foi mas acho que não apagou não. Meus amores, eu entreguei pra vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. E deixa eu terminar de contar o sonho que eu comecei. É porque teve acho que foi um apagão por aqui. Ficou tudo escuro de repente. Meus amores, ainda tô com vontade de ir lá fora pra olhar. Mas vou agora não, vou terminar o vídeo. Meus amores, olha. Quando eu vi Jesus em cima do prédio, eu me acordei, eu vi Jesus em cima do prédio, segurando algo na mão, né? Ele tava num canto do prédio, tem os 4 cantos, ele tava num canto do prédio olhando. Na hora que eu ouvi ele assim, eu me acordei. Aí eu peguei e disse assim, vixe, é Jesus em cima do prédio. Já me deu logo aquele pavor, né? Disse assim, vixe, eu vou acordar pra acontecer. Aí, meus amores, eu continuei, né? Eu me acordei e fui fazer minhas coisas, jantar, fazer minhas coisas. Então, aí quando eu terminei de jantar, aí eu fui dormir, né? Passei um pedacinho e fui dormir. Eu fui dormir e o sonho continuou, não parou não. Jesus continuou falando comigo. Eu olhando pro céu e Jesus escrevendo o nome. Um V, um O, um L, um T e um O. Volto. Jesus escrevendo no céu pra mim.
Eu olhando pro céu e as letras aparecendo. Ele escrevendo pra me soltar pra vocês. Pedir pra vocês o quê? Se reconciliar com ele, que Jesus já tá às portas, Jesus está voltando. Quem dera que a gente tenha o quê? O pessoal diz assim, Jesus vai vir que em 2049. Não espera por isso, não. Esteja todo dia preparado. Jesus pode vir amanhã, pode vir no próximo ano, pode vir no próximo mês. Então, ai, Meire, eu vou me confiar em Jesus, eu vou me confiar, vou me arriscar. Vou aceitar Jesus, vou caminhar com Jesus, mas nem agora não. Certo. Ninguém vai obrigar você, não. A gente tá intercedendo, a gente tá falando com o povo. Mas o que? A oportunidade foi estendida. Agora, se Jesus vier amanhã e você não querer, então, não posso fazer nada. E nem tão pouco Jesus. Porque Jesus está mandando a gente falar com vocês justamente para dar oportunidade a vocês. Agora, se vocês não querem, Jesus não obriga vocês a entrar no reino do céu, não. Para estar com ele, não. Lá só vai quem quer. Por isso que Jesus disse naquele versículo, eu sempre solto para vocês, que há dois caminhos. E Jesus disse que há o caminho estreito, da porta estreita. Jesus disse que poucas pessoas encontram esse caminho. Porque poucas pessoas que querem andar de verdade, fazendo a vontade dele, caminhando para ir para o céu. Pouca. No dia que eu sonhei do arrebatamento, não subiu muita gente que estava lá no cemitério, não. Na face da terra não ficou subindo uma ou outra pessoa, não. Nesse dia que eu vi, só subiu, acho que foi eu, daqui da onde eu moro. Aqui na rua, né? Não sei mais pra frente. Por causa, o pessoal não se desliga da vida material. Aí Jesus vai vir, enquanto vocês com negligência não leva. Por isso que eu falo nas igrejas, entendeu, meus amores? Bora continuando aqui. Eu já entreguei o quê? Entreguei o sonho pra vocês, né? Então, meus amores, eu ainda não entreguei o sonho todo, não. Porque eu solto o sonho e explico pra vocês. Meus amores, olha. Jesus botou o nome em volta. E Jesus também escreveu no céu um M e um I. Eu acho que Jesus está pedindo para vocês voltar para ele. Volte para mim, né? Volte para mim, né? Então, meus amores, Jesus escreveu mais coisas, só que o que eu decorei só foi volto, aí um M e um I, lá embaixo, assim, no céu não tinha um nome volto, né? Que ele botou assim, eu olhando e a letra aparecendo. E quando foi mais lá embaixo, né, eu olhando para baixo, aí eu vi no céu escrito um M e um I. Então, se Jesus está pedindo que vocês voltem para ele. Haja arrependimento, tem que haver arrependimento. É impossível vocês herdar o reino dos céus do jeito que as pessoas estão, a humanidade está. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o abismo. Mas ninguém o que? Renuncia. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém não deixa o que? A sua vida é pecaminosa. Todo mundo quer estar no céu, mas ninguém faz o que? Por onde ir. Entendeu, meus amores? É isso que Jesus está querendo de vocês. Entendeu? Vocês estão me ignorando agora. Mas vai chegar um dia que vocês vão ser aquela mulher. Eu vou soltar outro sonho pra vocês. Agora me deu até vontade de chorar. Aquela mulher que ela pregava na internet, ela estava falando a verdade. Jesus estava próximo de voltar. E se nós tivéssemos arrependido, nós tínhamos subido com ele. Então, meus amores, olha, eu sonhei que eu tinha saído para um canto. Aí eu não estava me sentindo bem lá nesse canto, não. Não estava me sentindo bem nesse canto. E eu voltei pra minha casa. Aí eu vim andando no meio da rua devagarzinho, que eu ando devagarzinho, não ando depressa não. Eu andando, eu venho bem devagarzinho mesmo. Você vê assim, encher a medo, que vem andando se arrastando, desse jeito que eu ando. Então, assim, meus irmãos, ela vinha andando, quando eu olho pra cima da minha casa, a minha casa, né, ela tem uns 4 metros, não, 4 não, tem 6 metros, não, 5 metros de largura com 4 de comprimento. Não, 5 metros de, 4 metros de largura com 5 de comprimento. Meus amores, tinha uma rosa do tamanho do que eu falei pra vocês agora. Essa rosa do tamanho da sala da minha casa. Tanto do comprimento como do tamanho. Meus amores, quando eu vi essa rosa, meus amores, era da cor do céu. Era uma rosa da cor do céu, azul e branco, com as cores do céu, em cima da minha casa. E, ó, a metade dela era o que? Azul. O azul do céu, a rosa. E na outra metade dela era branca. Igualzinho as nuvens do céu, a rosa em cima da minha casa, da sala da minha casa. E quando eu vi aquilo dali, né, numa pérola dela branca tinha um arco-íris. Aí eu peguei, meus irmãos, na hora que eu vi aquilo dali, eu me acordei. Na hora que eu vi, eu me acordei. Eu nunca mais me esqueci, né? Então, aí, meus irmãos, eu peguei essa rosa, sabe onde foi? Lá no livro de Cantares.
onde essa mulher se levantou para o quê? Ser coluna, entendeu? Meus amores, eu amo as coisas de Jesus. Jesus me explica as coisas tão bem, tão direito. Assim, tudo maravilhoso, né? Conforme a vontade dele. Meus amores, eu tô procurando aqui para ler para vocês. Tem um pouquinho aí de paciência aí. Vou encontrar aqui. Pronto, já encontrei. Foi logo em cima, ó. É Cantares 2. Presta bem atenção, vou ler só 2 versículos para vocês. E eu acho que é sobre essa rosa. Presta bem atenção, ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Você está vendo? Ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Agora, o versículo que? Versículo 2. Eu estava lendo o que? O versículo 1, agora eu vou pro versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Glória a Deus. Vocês estavam vendo? Entreguei para vocês. No 2 o quê? 2 mensagens no livro de Cantares. Sobre o quê? Sobre essa rosa. Então, meus amores, glória a Deus. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Eu entreguei o quê? Foi 2 sonhos, 3 sonhos para vocês. Vou entregar mais um. Meus amores, olha, eu sonhei, né? Eu vou entregar mais 2 sonhos. Eu já entreguei bem 3, né? Eu vou entregar mais 2. Meus amores, eu sonhei. É porque, meus amores, eu tô me lembrando desse sonho e eu me lembrei que eu sempre solto ele pra vocês com um versículo que eu acabei de soltar pra vocês, que é Sofonias 14 e o Sofonias 1, que é o primeiro, Sofonias 1 e o versículo 14 até o 16, entendeu? Que é o que? Falando sobre isso, entendeu? Sobre esse sonho que eu vou soltar pra vocês agora. Meus amores, eu sonhei que eu tava numa praia. É o que vai acontecer, presta bem atenção. Eu sonhei que eu tava numa praia. Eu tava numa praia, né? E é porque eu escutei agora um culto que tem aqui pertinho da minha casa. Meus amores, eu sonhei, né, que eu tava numa praia. Tava eu, meus 2 filhos e tinha as pessoas normais, né, na praia, uns tomando banho também, mais meus filhos, na beirada do mar. Outros caminhando, outros estavam pelas barracas, né, então, normal, praia normal. E eu tava lá na areia, né, e eu olhando para meus filhos, né, aí, meus amores, eu vi o mar começou a recuar. O mar tava normal, de repente o mar começou a entrar pra dentro, entrar pra dentro, entrar pra dentro, entrar pra dentro. E descobrindo aquele buraco medonho de areia, né? A água não tá cobertinha, né? As pessoas não vai não caem em buraco de mar. Pois então, o mar entrando pra dentro, o mar descobriu aquele buraco de mar. E fez uma paredona medonha de água. Aí, meus irmãos, quando eu vi que tá ali, eu me apavorei. Eu saí alarmando, ninguém me escutava. Eu cheguei pro meus filhos assim, tu tá vendo aí? O mar recuou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. Bora-se embora. E meus filhos me ouviram. E vieram-se embora mais eu. E quando eu ia sair da área da praia, eu olhei pra trás. Na hora que eu olhei pra trás, eu vi as pessoas normal. Parece que nada tava acontecendo. Aí, meus amores, eu peguei, olhei pra trás e disse, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. E eu, bora-se embora. Eu fui me embora pra minha casa. Quando eu chego na minha casa, né, eu vi um olho bem grandão em cima do telhado da minha casa. Que esse olho é um anjo que tem na Santa Escritura. Então, meus amores, entreguei esse sonho pra vocês. Só que esse sonho, ele tem continuidade. E é no outro que Jesus aparece. É no 5º sonho que Jesus apareceu, que é justamente, meus amores, eu sempre falo que esse sonho é o que? Uma grande destruição, que vai vir justamente com esse mar que recuou. É porque esse sonho do mar, né, eu tive antes, aí depois veio a continuidade desse sonho. Eu acho que esse sonho é tudo o quê? Esse sonho que eu solto pra vocês é tudo que Jesus mostrando o arrebatamento. Como é que ele vai ser pra vocês. E vocês não acordam, né? Eu já me acordei. Eu já esperava por ele. Mas ele me mostrando essas coisas, agora que eu não me desgrudo dele de maneira nenhuma, entendeu, meus amores? Ó, é que eu tô escutando aqui, eu tô pensando que eu deveria estar lá, né, pregando o evangelho. Não é pregando, é falando dos sonhos, né? E falando que Jesus quer mandar, né? Mas tem uns pastores também que Jesus deixa irresponsável para eles pregar para as ovelhas. Meus amores, continuando aqui.
Aí, meus amores, quando eu vi o olho, eu me acordei. Aí eu fiquei imaginando, né? O que é que vai acontecer, né? Só, meus amores, eu peguei esse versículo na Santa Escritura, que Deus vai acabar com o restante da costa do mar. E eu já vi. Como é? Eu já vi, não. Eu peguei esse versículo e já fiz vários vídeos para vocês, falando justamente sobre isso. Deixa eu ler aqui para vocês. Mas uma coisa que eu gosto de soltar o sonho e soltar as Santas Escrituras, que é para vocês. Eu converso com vocês, falo dos sonhos que Jesus, nas Santas Escrituras, diz assim: aquele que tem um sonho, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Então, se eu tenho que soltar o sonho, ainda tenho que soltar as Santas Escrituras, que é para vocês verem o que Deus me mostrou, o que está escrito, que vai acontecer. Entendeu, meus amores? Tudo está escrito, já vai acontecer. Meus amores, foi mesmo em cima, tu acredita? Glória a Deus. Vou soltar para vocês aqui bem rapidinho. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Será que vai ficar alguma coisa? Não. Por isso, meus amores, que eu faço apelo a vocês. Sabe por que eu sempre chamo vocês ao reconciliamento? Para vocês o quê? Entregar a vida de vocês nas mãos de Deus. Porque, meus amores, do jeito que vocês estão, se acontecer, não, que vai acontecer. Quando isso acontecer, né? Que tá para acontecer. Isso aqui tem que acontecer. Tá escrito, vai acontecer. Quando isso aqui acontecer, e vai ser na casa do Senhor. Esse tempo grandão. Esse tempo grandão, que é o quê? Que é uma igreja que foi fundada aqui com o nome de Jesus. Que lá meu pai operava milagre. Lá era um tempo que meu pai amava. Mas no começo, quando o quê? Quando foi o ministério de Jesus. Aí transformaram. Fizeram o quê? O ministério deles. Não o ministério mais de Jesus. Por isso que Jesus apareceu para mim e disse assim: tu vai e fala para a igreja católica. Jesus apareceu para mim só e disse assim: tu vai falar toda a verdade para eles. Eu falo mesmo. Falo. Jesus me manda. Continuando aqui, ó. O que Deus vai fazer com essa igreja? Lá na fundação dela, o que Deus vai fazer com ela vai ser tão grande que ela vai descer o mais profundo do abismo. Por causa do quê? Porque ela quebrou uma aliança e porque ela transgrediu a lei. O que ela fez foi tão grave que olha o que, é que Deus vai fazer com ela. E Deus já me mostrou no sonho e eu tô falando nas Santas Escrituras para vocês. Vocês creem se vocês quiserem. Mas está sendo falado. O importante é que Deus quer que a gente fale e converse com vocês. Você está sendo alertado. Se vocês querem escutando ou não, mas meu pai manda a gente alertar, né? Agora, deixa eu ver qual é o versículo. E portanto, assim diz o Senhor Jeová: quando eu te fiz uma cidade assolada, como a cidade que não se habita, quando eu fizer subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirão. Você está vendo como ela vai descer pro abismo? Porque muitas águas o que vai cobrir ela. E vai ser o que? Justamente nesse acontecimento. Deixa eu ler aqui mais um, o 8, ó. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Você está vendo como que eu falei para vocês que Deus vai derrubar ela por terra? Olha, no dia da queda dela, ó. Vai ser tão grande o que Deus vai fazer com essa casa do Senhor, que o quê? Que as ilhas, elas vão o quê? Elas vão tombar. Ó, vou ler para vocês. Agora eles estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar tombar-se-ão com a tua saída. Então, ela vai deixar de existir. Então, as ilhas vão o quê? Vocês estão vendo aí o que eu acabei de ler para vocês?
as ilhas vão até sair do canto, com a saída justamente desse templo. Ele é um templo muito grande, ele está espalhado no mundo inteiro, esse templo. Que é o templo que eu sempre falo com vocês. Jesus está voltando, vocês acordarem. E Deus ainda fala, lá no livro do Apocalipse, sai dela, povo meu. Deus falando com as ovelhas dele, e Jesus falando com as ovelhas dele. Jesus diz, sai dela, povo meu, porque ela está embaixo de sentença. Ela está entrando em sentença. Agora, esse livro do Apocalipse é a sentença dela. Então, mas Deus não é injusto, não. Deus está dizendo, Deus, lá no livro do Apocalipse, Deus diz, sai dela, povo meu. E lá os 3 anjos vai dizer, que é os 3 anjos que eu vi. Os anjos vai dizer assim, caiu a Babilônia. Então, é o quê? Aquela que o quê? Que levava e dava a beber da ira da formigação dela. É o quê? É o quê? As idolatrias. É o quê? A lei de Deus é o quê? Para casar o homem e a mulher na igreja. Eles casam todo tipo de pessoa dentro da igreja. Casa homem com homem, mulher com mulher. Então, eles quebraram o quê? A lei de Deus. A lei de Deus era o quê? Para casar o homem e a mulher. Porque o primeiro homem quem casou foi Deus. O Deus de Israel. Ele casou o primeiro homem, Eva e Adão. Lá no Jardim do Éden, ele casou eles e mandou eles crescer e multiplicar. Eles cresceram e multiplicaram. Aí o homem faz o quê? Completamente ao contrário das vontades de Deus. Ainda não quer arcar com as consequências. Vão arcar com as consequências. E eu tô lendo tudo nas Santas Escrituras e soltando pra vocês. Tô sendo falha com vocês, não. Vou soltar aqui o último sonho. Último não. O último sonho foi sábado agora, que Jesus mandou ir para a igreja católica e falar com o povo. Tu vai lá e falar toda a verdade para ele. Na hora que Jesus falou isso, o inimigo veio, brigou com Jesus e Jesus brigou com ele. E, meus amores, e eu fui para a igreja católica. Jesus guerreando com ele, Jesus deu um empurrão nele, né? Estou brigando, né? Jesus deu um empurrão nele, porque ele foi longe. Quando ele veio de uma vez para cima de Jesus, ele se tacou em cima do escudo. E Jesus sumiu naquele momento ali. E a mulher também. E eu continuei o meu caminho. E eu via que ele não ia transpassar aquele escudo, que Jesus botou um escudo. E então, meus amores, o que foi que eu fiz? Eu fui lá para a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, assim, vixe, eu falei assim, na porta da igreja, como é que eu vou falar com esse povo? Meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Eu dizia desse jeito na porta da igreja. E eu pegava uma vassoura e começava a varrer a igreja. A igreja toda cheia de lixo. Lixo, vocês sabem o que é lixo? É pecado. Pecado da idolatria. É pecado de quê? Que as pessoas não têm doutrina sobre elas fazem o que elas querem e vocês ainda enganam elas com quê? Com essas imagens de escultura. Primeiro mandamento que Deus deu, não terás outros deuses além de mim. Vocês fizeram elas quebrar e vocês quebram. Ainda faz o que essas pessoas, tantas pessoas, o que? Essas almas tudo condenadas por causa de vocês que estão colocando ela pro abismo. Mas Deus disse que vai o que? Agora no arrebatamento, Deus vai fazer o que? Pega o restante dessas ovelhas. É o restante das ovelhas. Porque as outras vocês fizeram o quê? E vocês estão há tempo aqui na face da terra. Muito, muito, muito mais tempo vocês estão aqui na face da terra. E vocês só conduzindo essas ovelhas aqui para o abismo. E vocês vão para o abismo e estão conduzindo elas. Vocês não são inocentes, não. Só se vocês não... por isso que eu digo, as pessoas lêem, mas não acreditam em nada que tem escrito. Então, meus irmãos, por isso tem pessoas que não devem estar nem com a palavra de Deus. Por quê? Porque não creem verdadeiramente nela. A palavra de Deus, ela é vida eterna. Ela sacia a fome da minha alma. E ela sacia o que? A sede que eu tenho de Jesus e do meu Pai. Então, aqui é palavra de vida eterna. E as pessoas fazem o quê? Leva tudo na brincadeira. Quando não leva na brincadeira, faz coisas que não deve. Como Jesus só vivia brigando com quem? Com os fariseus. Não vivia brigando, vivia discutindo batimento de boca com eles. Por quê? Porque eles queriam as coisas do jeito que eles queriam. E Jesus disse que não era daquele jeito. E Jesus só vivia o quê? Eles enfrentavam Jesus. E Jesus também debatia com eles. Os escribas e com os fariseus. Ele estava com a palavra de Deus na mão. Igualmente, o povo evangélico. Igualmente o quê? O povo católico. Se Jesus viesse hoje, você estava preparado para subir com ele? Vocês tinham certeza que vocês subiam com Jesus hoje? Será que você não tinha raiva de alguém, não? Será que vocês não estão com falha
com Jesus, não? Será que vocês estão igualmente? Jesus falou que o azeite da botija tem que estar lotado, né? Será que vocês estão assim? Se você estiver, bem-aventurados são vós. Se vocês não tiver, meus amores, uma boa noite. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou parar um pouquinho porque o vídeo tá grande, né? Então, meus amores, soltei sonhos para vocês, soltei o que Jesus pediu para me soltar. Eu soltei, solto e sempre teco nessa, sempre falo em vocês nessa tecla sobre o que? O arrependimento. Sem arrependimento, ninguém é do reino do céu. Ninguém. Ninguém. Nem eu, se eu não tiver arrependimento, eu não entro lá no céu. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Tem que haver arrependimento. Verdadeiramente. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus perdoou o pecado dela. Mas Jesus advertiu ela. Vai e não pequeis mais, para que não te aconteça algo pior. Aquele dia ela se livrou da morte. Naquele dia, perante a Jesus, ela se livrou da morte. Ela foi pega em adultério. E aqueles que queriam matar eram aqueles que tinham pecado igual ela. Tinha que matar a todos, porque todos tinham pecado igual ela. Mas Jesus disse, o primeiro que não tenha pecado, atira a primeira pedra. Quem foi que teve coragem de tacar uma pedra nela? Ninguém. Por quê? Porque estava com falha. E então, mas naquele momento Jesus podia tirar a vida dela. Por quê? Porque Jesus é santo e ela estava em pecado. Mas Jesus resolveu o quê? Perdoar os nossos pecados. Como perdoou os pecados dela, perdoou os meus, perdoou de vocês. Mas Jesus adverte. Vai e não pequeis mais. E Jesus pede o quê? Transformação de vida, mudança de vida. Morrer aquela pessoa velha e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele.